Êxodo, capítulo 36. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. As ofertas do povo. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. A construção da tenda da presença de Deus. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Eles costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda. E fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça, e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado, e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina foram feitos 5 postes, com prendedores, e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas, e foram feitas 5 bases de bronze para os postes. O Evangelho de João, capítulo 15. Jesus, a videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Provérbios, capítulo 12. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Carta aos Efésios, capítulo 5. Pureza de vida.
Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Vivendo na luz. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Esposas e maridos. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido.